Olha só que pergunta interessante. Será que uma inteligência artificial pode de fato aprender a ver o câncer de mama? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos mergulhar numa pesquisa super legal que testou essa ideia na prática e ver como a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar no diagnóstico médico. Bom, todo mundo sabe que quando se fala em câncer de mama, a detecção precoce nossa, é tudo, ela salva vidas. O problema é que o diagnóstico depende muito da interpretação de imagens, como ultrassons, por exemplo. E por mais experiente que seja um médico, é um trabalho, bem, humano. Envolve cansaço, subjetividade, e é aí que mora o perigo. E é exatamente aí que a tecnologia entra em cena. A grande questão que os pesquisadores lá da Universidade de Sorocaba quiseram responder foi essa: será que uma máquina consegue atuar como um segundo par de olhos? Um especialista digital, sabe? A ideia aqui, vale deixar claro, não é substituir ninguém. É criar um assistente super treinado e que nunca se cansa. Ok, então vamos lá. Para começar, vamos entender melhor qual é o desafio humano e como a inteligência artificial surge como uma possível solução para ele. A base de tudo isso é uma tecnologia com um nome meio complicado: Rede Neural Convolucional, ou, para facilitar, CNN. Pensa nela como se fosse um cérebro digital que foi feito especificamente para enxergar. O legal é que ninguém precisa programar regras do tipo se a mancha for assim é suspeito. Não. A gente simplesmente mostra milhares de imagens para ela e a rede aprende sozinha a identificar os padrões, as pequenas diferenças entre um tecido normal, um benigno e um maligno. É fascinante. Tá, mas como é que se treina esse tal olho digital? É o que a gente vai ver agora, no processo de treinamento. Bom, tudo começa com a lição de casa da IA. Ela estudou a partir de um conjunto de 1.200 imagens de ultrassom. E o ponto-chave aqui é o equilíbrio. Eram 400 imagens de casos benignos, 400 de malignos e 400 de tecidos normais. Esse balanço é super importante, sabe? Se não fosse assim, a IA poderia ficar viciada em uma categoria e acabar errando mais nas outras. Só que tem um detalhe. No mundo real, a vida não é tão organizada quanto um banco de dados. As imagens de um exame nunca são perfeitinhas. E para resolver isso, os pesquisadores usaram uma sacada muito inteligente, uma técnica chamada aumento de dados. Basicamente, eles pegaram as imagens originais e começaram a bagunçar elas de propósito. Recortaram um pedaço, inverteram como se fosse um espelho, mudaram o brilho, o contraste. Com isso, eles criaram um monte de variações. É como se estivessem ensinando a IA a não decorar a foto, mas a entender de verdade o que é importante ali. Não importa o ângulo ou a luz. Beleza. Com a IA devidamente treinada, chegou a hora da prova de fogo. Os pesquisadores fizeram tipo um campeonato. Pegaram 4 modelos de IA já bem conhecidos no mercado e colocaram todos para fazer a mesma tarefa. Quem se sairia melhor? A primeira competidora na nossa arena é a ResNet 50. A estratégia dela é bem esperta. Ela usa uns atalhos para que a informação passe mais rápido entre as suas camadas. Isso ajuda a rede a aprender de forma mais profunda, sem se perder no meio do caminho. A segunda na disputa é a DenseNet 169. Essa aqui é meio comunicativa. A estratégia dela é conectar tudo com todo mundo. Cada camada conversa diretamente com todas as que vieram antes. Isso faz com que ela reaproveite muito bem as informações, tornando o aprendizado super eficiente. A terceira é a Inception V3. A tática dela é diferente. Pensa que ela olha para a imagem com vários olhos ao mesmo tempo, cada um com um zoom diferente. Assim, ela consegue pegar tanto os detalhes bem pequenos quanto as formas maiores, tudo de uma vez só. E por último, a Inception V4. Basicamente, é uma versão anabolizada da V3, mais profunda, mais parruda, teoricamente, mais poderosa. Agora sim, a briga está armada. Então, chegamos à hora da verdade. Depois de todo esse treinamento e competição, qual modelo levou a melhor? Vamos aos resultados. E olha só, o resultado é bem claro. Avaliando os 4 quesitos principais, que são acurácia, precisão, recall e o tal do F1 Score, um modelo foi consistentemente o campeão. A DenseNet 169, aquela que conecta tudo com todo mundo, foi a grande vencedora. E o placar final foi de 90%. A DenseNet 169 acertou 90% em acurácia, precisão e recall. Traduzindo, isso quer dizer que, além de acertar na maioria das vezes, ela foi muito boa em identificar os casos que eram de fato malignos sem ficar dando alarme falso à toa. Esse gráfico aqui, a chamada matriz de confusão, é tipo o boletim da IA.
É bem fácil de entender. A linha diagonal, essa mais escura, é onde estão os acertos. E como a gente pode ver, ela está bem cheia. Os números fora dessa linha, que seriam os erros, são bem baixinhos. Ou seja, a IA raramente confundiu as coisas. E para não deixar nenhuma dúvida, a conclusão dos próprios pesquisadores foi essa aí, preto no branco. A Densinet 169 teve o melhor desempenho. Fim de papo. Mas calma lá, é super importante a gente lembrar que nenhuma tecnologia é perfeita. Aqui a gente vê alguns exemplos de escorregadas da IA, casos em que ela classificou algo benigno como maligno ou ao contrário. Isso é um lembrete bem claro de que ainda tem chão pela frente e que o olho humano continua sendo fundamental na jogada. Ok, e o que tudo isso significa para o futuro? Para onde a gente vai a partir daqui? Os próprios pesquisadores já apontam os próximos passos. A ideia é aumentar a base de dados para treinar a IA com ainda mais exemplos, testar modelos mais modernos que surgem a todo momento e, claro, começar a levar essas ferramentas para o dia a dia dos hospitais. E tem um ponto bem legal: usar tecnologias para a gente conseguir ver o que a IA está pensando, para entender o raciocínio dela. No fim das contas, a mensagem principal é essa. O objetivo da IA na medicina não é, de forma alguma, substituir os médicos. A ideia é empoderar esses profissionais, é dar a eles uma ferramenta nova, poderosa, um segundo par de olhos que não pisca, não cansa e que pode ajudar a enxergar coisas que, na correria, poderiam passar batido. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Conforme a inteligência artificial ficar mais e mais inteligente, como será que isso vai mudar uma ida ao médico no futuro? Como vai ser a experiência de receber um diagnóstico? Uma coisa é certa: o futuro da medicina parece ser uma parceria cada vez mais forte entre a mente humana e a máquina.